paz do Senhor Jesus. E hoje aqui, na fonte da palavra que é viva, o nosso tema é o Senhor dos Exércitos. E nós sabemos que o Antigo Testamento, ele vai contar várias guerras, né, que os israelitas tiveram. E nós vamos entender por que o Senhor dos Exércitos, por que esse título. Então eu escolhi uma batalha que vai refletir muito bem isso, que é a Batalha de Gideão, que está lá em Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ler primeiro os versos do 1 ao 6. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Só que nesse primeiro verso, a gente já entende por que o povo estava sofrendo. Por quê? Porque o povo fez o que o Senhor reprova. E por que os midianitas estavam prevalecendo sobre os israelitas? Porque foi o Senhor quem entregou os israelitas na mão dos midianitas. Vamos dar continuidade. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Agora vamos pular aqui para o verso 12. E o verso 12 vai dizer assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então observa, esse povo fez aquilo que o Senhor reprova, o Senhor entregou eles nas mãos dos inimigos, mas quando este povo clamou, o que é que o Senhor fez? Enviou o seu anjo, o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor vem falar com Gideão e sauda Gideão da seguinte forma: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E Gideão responde: Ah, Senhor. Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gente, é muito incrível isso aqui, né? Você vê às vezes como é a cegueira espiritual. Olha só o que Gideão fala. Olha primeiro que o anjo fala para Gideão, que o Senhor está com Gideão. Mas olha o que Gideão responde. Olha, se está acontecendo tudo isso de ruim, como é que o Senhor está conosco? Não é o Senhor, o mesmo Senhor forte que nos tirou do Egito, nos tirou da mão de Faraó, né? Os antepassados de Gideão. Como é que agora vai dizer que o Senhor está com eles? E é engraçado que Gideão ainda fala que o Senhor tinha abandonado eles. Mas lá no início vai dizer que o povo fez o que o Senhor reprova. Não foi o Senhor que deixou de estar com o povo. Foi o povo que deixou de estar com o Senhor. E sabe por que eu posso te provar isso? Porque no momento em que esse povo clama, ou seja, no momento em que esse povo se volta para o Senhor, lembra do Deus verdadeiro, então o Senhor imediatamente responde.
Então, quando as coisas estão acontecendo, não é porque o Senhor abandonou, o Senhor não abandona, o Senhor não é infiel. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse testifica da fidelidade do Senhor. E aí, aqui no verso 15, vamos pular para o verso 15, vai continuar esse diálogo. No verso 14, desculpa, vai dizer assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? E Gideão responde, né? Ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Aqui nós podemos observar como no momento em que o Senhor ordena Gideão ele expressa para o Senhor a impossibilidade, a fraqueza dele, a fragilidade de que ele não teria condições. Mas o Senhor deixa muito claro que não é sobre Gideão, é sobre a palavra que está liberada a Gideão, a ponto que o Senhor já fala para Gideão o resultado dessa guerra, de que para ele ia conseguir vencer os midianitas, como se todo aquele povo, como se todo aquele exército fosse um só homem. E aí, vamos observar lá no capítulo 7, quando aqui no verso, só um minutinho, aqui no verso 2, tá? Porque esses capítulos, eles são grandes e é bom que leia todo para poder ter um melhor entendimento. Mas aqui eu estou resumindo eles. Então, no verso 2 diz: E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Então, o que é que acontece? Gideão está lá no capítulo 6 dizendo para o Senhor que ele é o menor, que o clã dele é o menor, que ele não tem condições, e aí o Senhor manda Gideão preparar o povo para a guerra. E o que o Senhor fala para Gideão? Você tem gente demais. E então, de 22 mil homens, ficaram apenas 10 mil. Ou seja, o Senhor mandou que 12 mil não fossem. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda é gente demais. E aí lá o Senhor manda fazer um teste, né, com eles para ver os que estavam com coragem para ir. E assim, só ficaram 300 homens. De 22 mil, o Senhor deixou apenas 300 homens. Aí o verso 8 vai dizer: Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Aí o verso 22 vai dizer assim: Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento, o acampamento inimigo, os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Ou seja, os próprios inimigos atacaram-se uns aos outros. E aqueles que conseguiram fugir, ainda assim, os israelitas os perseguiram e os mataram. Então, a vitória foi de Israel, assim como o Senhor tinha dito. E o que eu quero dizer para vocês nessa tarde? Esse título fala o Senhor dos Exércitos. Olha, ele não é só Senhor do exército de Israel, ele não é só o Senhor do exército cristão. Não, ele é o Senhor dos exércitos, de todos os exércitos que possam existir, mesmo até daqueles exércitos que estão contra o próprio Deus.
ainda assim ele continua sendo o Senhor. Nenhuma batalha é vencida pela força ou pela capacidade do homem, mas em toda guerra é o Senhor dos exércitos que determina a vitória. E muitas vezes nós ficamos tão confusos, né, quando a vitória não fica com o povo de Deus, quando em algumas guerras a vitória está com o inimigo. Mas sabe por que isso? Porque o povo de Deus está longe de Deus e a força do Senhor que opera em nós. É a força do Senhor que nos garante vitória, mas nós não podemos ter isso quando estamos longe dele, quando estamos fazendo aquilo que ele reprova. Então é só nesses momentos em que os inimigos, em que os exércitos contrários prevalecem contra o exército do Senhor. Mas o exército do Senhor, ele tem um Senhor que é misericordioso, porque o Senhor, ele é misericordioso. E quando se clama a ele, quando endireita as veredas, quando volta para o caminho do Senhor, não há como. A vitória pertence ao povo de Deus. Mas muitas vezes Deus permite que o inimigo triunfe sobre os seus para que os seus possam aprender, para que os seus possam confiar nele. Foi o que aconteceu com Israel. Eles estavam empobrecendo, estava sendo tudo destruído, eles estavam se escondendo em cavernas. E aí eles se lembraram que não é a força do braço deles, mas que é o Senhor. Na nossa vida é o Senhor, é o Senhor quem determina, né? Gideão, ele estava impossibilitado, os israelitas, eles estavam impossibilitados de conseguir vencer aquele povo, do contrário, eles não estariam se escondendo, mas ainda assim o Senhor olha e fala, a gente demais, eu não preciso de todo esse povo para dar guerra, para dar a vitória. Na verdade, o Senhor poderia fazer isso só com Gideão ou até mesmo sem Gideão, porque tudo está na vontade do Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos. Todos os exércitos que possam existir, espiritual e físico, eles estão submissos e subordinados ao Deus poderoso das batalhas, o nosso Deus, o Criador, o Eterno, aquele que domina e reina sobre tudo e todas as coisas. Amém? Então, né, eu quero te dizer que quando as coisas não estiverem ocorrendo conforme você crê na palavra do Senhor, conforme você vê na Bíblia, então olha para a sua vida, procura endireitar as suas veredas, procura alinhar as suas atitudes, os seus pensamentos, a palavra do Senhor, a Bíblia. Então, tudo que está nela se cumprirá na sua vida. Amém? A vitória pertence àqueles que estão com o Senhor. Que o Eterno os abençoe, em nome de Jesus.